beleza, galera? Sejam bem-vindos, começando pela Capela FM, também TV Capela, e com nossa parceria de sempre aí com a VV8 TV, mais um Papo Reto. E eu já peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, siga-nos nas redes sociais e, é claro, ative o sininho. E hoje o Papo Reto eu recebo, mais uma vez, ele está voltando ao Papo Reto, Marcelo Cesário. Obrigado, Marcelo, por ter aceito o nosso convite. Maravilha, Adriano, que honra, tava com saudades mesmo. Marcelo, gente, ó, para você que eu quero saber quem é o Marcelo, nós temos um Papo Reto, só você digitar aí, Papo Reto com o Marcelo Cesário. Nós temos um Papo Reto onde o Marcelo fala um pouco da história dele, e hoje, Marcelo, a gente vai conversar um pouco sobre o espiritismo, né? Antes, a gente vai mostrar aí para o pessoal a nossa agenda. O nosso mês de janeiro foi repleto, aí a gente conversou com várias pessoas, e hoje o Marcelo encerrando a nossa agenda do mês de janeiro. E eu já convido todos para fevereiro, quinta-feira, já tem um bate-papo aí com o Vinícius Moreno, ele que é da Prefeitura de São Paulo. Vamos falar sobre licitação, vamos falar sobre administração pública, vai ser muito bacana, convido todos para esse bate-papo. No dia 6 tem o Davi Galo, que é um grande músico aí da nossa cidade, vai falar sobre os preparativos aí para o Carnaval, grande Davi Galo. No dia 8, Renato Romaneto, secretário de Cultura e Turismo, também falando sobre o Carnaval, vamos bater um papo sobre Festa da Uva também. Dia 15 tem Rogério Colombiano, o diretor de esportes, e é o colombiano aí, pra gente falar muito a resenha do nosso futebol amador. No dia 20, o Lucas Martins, lá da Santa Grife, vai falar sobre o skate, né, e sobre as novidades aí da sua loja para este ano. Também, falando de vendas, Adilson Lima, da Adilson Móveis e Eletro, no dia 22. Dia 27, tem a Juliana de Jesus, ela que é psicóloga. Nós vamos falar sobre saúde mental com a Juliana de Jesus, psicóloga. E no dia 29, Heber Pérez vai estar aqui para a gente falar sobre música, muita música com Heber Pérez. Então essa é a nossa agenda aí para o próximo mês. Marcelo, nós falamos sobre várias religiões. Eu falei assim, aqui que eu talvez eu consiga mais trocar é a questão espírita, mas muito do que eu aprendi, inclusive contigo, né? Porque eu conheci o espiritismo através da Rádio Capela, de pessoas como o Marcelo, o Miguelzão, o Flamínio Freua, pessoas espíritas, e que eu tinha muitas dúvidas, que eu acho que a gente vai falar sobre algumas delas. Mas qual é hoje a sua ligação de Rádio Capela com o espiritismo aqui, para o pessoal que não sabe? Sim, sem dúvida. Nós temos um programa, já tem quase 10 anos o programa, né? O programa Momentos Espirituais, que vai ao ar às 10 da noite, toda sexta-feira. E por muito tempo o programa era ao vivo, né, Adriano? E era duração de 2 horas, das 22 horas até a meia-noite. Mas depois que veio a crise sanitária, me permita, mas eu não gosto do termo pandemia. Porque o termo pandemia provoca muito, como é que se diz? Muito pânico nas pessoas. Então eu uso o termo crise sanitária. Então, quando veio a crise sanitária, nós passamos a fazer os programas em casa, né? Pelo sistema de home office, e aí nós mandávamos os áudios. E o ano passado, nós passamos a fazer a live ao vivo às segundas-feiras do mesmo programa, só que com 1 hora de duração. E aí nós gravamos em áudio e mandamos toda sexta-feira, das 10 às 11 da noite, né? Então, quem tiver interesse, toda sexta-feira, e aí a live toda segunda-feira. A live vai em que? A live vai no canal CEPT Vinhedo, obrigado, né? No canal CEPT Vinhedo, que é um canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, do Departamento de Comunicação
do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, né, lógico. Então fica o convite aí, a live no Centro Espírita Paulo de Tarso na segunda e depois a reprise na sexta-feira na grade da Capela FM. Então é este programa espírita. Ô Marcelo, nós temos a diferença, às vezes as pessoas ouvem um programa, eu indiquei o programa para uma pessoa, ela falou assim, mas eu queria saber uma outra coisa. E o programa, lógico, né, ele tem uma linha onde que vai... tem algumas partes do Evangelho, Sim. Tem algumas... E a primeira coisa é isso. A Bíblia, ela é utilizada e existe a Bíblia no Espiritismo, né? O Espiritismo, ele tem como fundamento a Bíblia, né? Opa, sem dúvida. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Adriano, eles são ricos em fenomenologia espírita. É que lógico que os nomes utilizados eram outros nomes, mas basta ver que toda a história do mundo ocidental teve início com um fenômeno mediúnico, que foi justamente o que ocorreu com o nosso querido Moisés. O Moisés, ele vivia a sua vida lá tranquila, com a sua esposa, hospedado na propriedade do seu sogro Jetro, e ele tinha lá as atividades rurais da época, e ele cuidava dos animais, cuidava das plantações, quando num determinado momento, quando ele contava com 80 anos de idade, segundo as escrituras, ele estava com 80 anos, ele viu uma plantação pegando fogo, só que era um fogo que não se consumia. Ou seja, é aquele fenômeno conhecido como a sarça ardente. Aí ele vai em direção a essa plantação. Fôssemos nós fugiríamos, né? Mas o Moisés foi em direção à plantação e ele ouve uma voz. Moisés ouve uma voz. E aí essa voz, que foi atribuída ao próprio Deus, mas hoje nós sabemos que são os benfeitores espirituais da humanidade. E então essa voz diz para Moisés: vá até o Egito libertar o teu povo. E ele não perguntou quanto que era, não perguntou se ele ia receber férias, 13º, né? E ele simplesmente foi lá, com a ajuda do seu irmão Josué, enfrentou o faraó e após aquelas 10 ditas pragas, né? Que hoje nós sabemos que são 10 fenômenos mediúnicos, após aqueles 10 fenômenos mediúnicos, ele então conseguiu libertar o povo e depois percorrer aqueles 40 anos lá no deserto, lá perto do Monte Sinai, né? Marcelo, por que a própria Bíblia, ela tem uma parte da Bíblia que ela fala que não se pode consultar os mortos? Sim, Deuteronômio 18, né? E aí não vai contra o que o Espiritismo diz? Então, olha, o Espiritismo é uma doutrina, Adriano e amigos, né? É uma doutrina que ela não impõe as suas ideias, ela expõe os seus pensamentos. Só que baseado em fatos mediúnicos, é uma filosofia. O Espiritismo é uma filosofia, amor ao saber, amor ao conhecimento. Uma filosofia baseada em fatos cientificamente comprovados e com consequências ético-morais. Ou seja, através da comunicação, da comunicabilidade com os espíritos, é que nós podemos constatar os 5 princípios básicos da doutrina: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Todos os globos do universo são habitados? O Kardec fez essa pergunta para os benfeitores. Aí os benfeitores respondem: sim, e a Terra está longe de ser o primeiro em avanço intelectual e o primeiro em avanço moral. Então, esses 5 princípios básicos fazem parte da doutrina espírita.
Agora, lá em Deuteronômio 18, Moisés estabeleceu a proibição de evocar-se os mortos. Agora, se ele estabeleceu a proibição, é porque existia a comunicabilidade, porque você não vai proibir algo que existe. Agora, por que Moisés proibiu? Porque as pessoas evocavam os chamados mortos para resolver questões materiais. Então, o Abraão, o Abraão dos dias lá de Moisés, né? O Abraão, ele queria saber se o casamento com a Sara ia dar certo. Aí ele ia consultar os mortos. O Joaquim queria saber dos benfeitores se a lojinha que ele ia abrir, se a lojinha ia prosperar. Aí, quer dizer, eles estavam usando a consulta com os chamados mortos para questões materiais. E o Moisés, na sua sabedoria, não, para fazer esse mau uso, não vai ter nada disso. Então, por isso que ele proibiu a evocação dos mortos, né? Tá, e qual seria o bom uso? Então, e curiosamente, só para completar essa questão, curiosamente, lá Moisés proibiu. Isso 1.200 anos antes de Jesus. E aí, lá no Monte Tabor, na época de Jesus, já Jesus encarnado, desenvolvendo o seu ministério, lá no Monte Tabor, teve o fenômeno da transfiguração. Esse fenômeno da transfiguração, Jesus sobe o Monte Tabor, acompanhado de João, Tiago e Pedro. Os três adormecem, ou seja, eles entram em transe mediúnico. Aí, o ectoplasma deles é utilizado para que ocorra o fenômeno da materialização. Eles despertam e acompanham o final da conversa de Moisés, Elias e Jesus. Então Moisés e Elias estavam transfigurados. E a transfiguração, a materialização desses espíritos foi uma materialização tão evidente que o Pedro chega para Jesus e fala: mestre, queres que eu faça uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Você se lembra dessa passagem? Sim. Então, se Moisés proibiu lá 1.200, 1.300 anos antes de Jesus, lá no Monte Tabor, ele veio retirar a proibição e explicar como se deve fazer o bom uso do fenômeno mediúnico. E aí, Marcelo, outra passagem também na Bíblia que acaba sendo de certa forma conflitante quando na Bíblia diz que se um anjo do céu descer e apresentar um outro evangelho que não seja este, e este se refere à Bíblia, seja considerado anátema, diz a palavra, que é uma palavra amaldiçoada. E aí nós temos um evangelho que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você tem algumas outras religiões também que tem evangelho. Por que a palavra, por que a Bíblia, que é a luz, é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela diz isso, ela diz claramente que se alguém, mesmo se vier um anjo do céu, ele apresentar um outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. Adriano, evidentemente que nós respeitamos e admiramos todas as doutrinas filosóficas, todas as doutrinas religiosas. Por muito tempo houve a imposição das ideias como meio, como método de se estabelecer um controle sobre a população. Muitas vezes até colocando medo, colocando ameaças, colocando imposições as mais diversas que nós acompanhamos ao longo da trajetória. Tem uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é atribuída ao Espírito da Verdade.
E o Espírito da Verdade, ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. Os erros que nele se verificaram ao longo da história são de origem humana. Então, por exemplo, para responder a sua questão, eu vou colocar lá, porque o Evangelho segundo o Espiritismo seria um anátema, isso, de acordo com a exposição que você fez na sua indagação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra que o Kardec elaborou, e aí ele explica lá na introdução que o objetivo da obra não foi pegar os atos comuns de Jesus, não foi saber se Jesus nasceu, se Maria era virgem, se não era virgem, não foi pegar aquilo que foi usado pela igreja, sobretudo os nossos irmãos da Igreja Católica, mais tarde para estabelecer os dogmas da igreja. O objetivo não foi nenhum desses. O objetivo foi dar ênfase no ensino moral de Jesus. E o ensino moral, você vai entender por que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muitas vezes você não obtém o consolo na presente existência. Nós vamos obter o consolo no mundo vindouro, ou no mundo espiritual, ou em uma outra reencarnação, em uma outra existência. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, puros de coração é aquela pessoa que é destituída de imperfeição, ou então que ela se esforça para se destituir das imperfeições. E ela verá a Deus, o verão a Deus é com os olhos espirituais, não com os olhos materiais. Né? Tanto é que, veja bem, o livro Apocalipse, se ele fosse escrito hoje, ele seria assim: o Apocalipse, médium João Evangelista, ditado por Jesus Cristo, porque o próprio João diz que ele teve um sonho com Jesus, e nesse sonho, logo no comecinho do livro, nesse sonho, o Senhor Jesus passou todas as informações daquilo que viria a ocorrer ao longo dos séculos seguintes. Então, Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. E se fosse em hebraico, a expressão seria risaion, que significa visão. Só que visão no sentido espiritual. Entendeu? E assim vai, né? E aí, o Evangelho, lógico que a base do Evangelho, segundo o Espiritismo, é dar ênfase nos ensinos morais. E são palavras de vida eterna. Ou, quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, não é o que nós observamos hoje, Adriano? Ou seja, deixai crescer o joio e o trigo. Deixai crescer juntos. Porque fica mais fácil de identificar quem é o joio, aquilo que é o joio e aquilo que é o trigo. E aí, o joio vai ser decepado e colocado no fogo. E o trigo vai florescer. Queira Deus que nós nos esforcemos para estarmos entre o trigo. E aí, assim, e vai ser ceifado, é uma pergunta também que muitas pessoas têm na visão do Espiritismo sobre o inferno e sobre o diabo. Diabo que muitas pessoas procuram Deus não porque amam a Deus, mas porque tem medo de ir para o inferno, tem medo de ficar queimando para sempre. Como que o Espiritismo enxerga o diabo e o inferno? Perfeito. Olha, o Kardec ele se preocupou tanto com essa história que ele escreveu um livro chamado O Céu e o Inferno.
é o quarto livro da obra, da codificação kardeciana. O primeiro é o Livro dos Espíritos, 1019 questões, né? Perguntas e respostas. Muitas vezes você não sabe o que é melhor, a pergunta elaborada por Kardec ou a resposta, né? Exato. É impressionante as perguntas. E o segundo livro é o Livro dos Médiuns, ou o guia para as pessoas, para os evocadores e para os médiuns. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, com ênfase no ensino moral de Jesus. O quarto livro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E aí, nesse livro, o Adriano, o Kardec ele vai apresentar depoimentos de espíritos que se encontravam no plano espiritual nas mais diversas situações. Se encontravam numa situação de felicidade, de harmonia espiritual, se encontravam na situação intermediária, nem feliz e também não em sofrimento excessivo, e aqueles nossos irmãos que se encontravam numa situação de sofrimento. Agora, não há espaço, não há o conceito de céu e inferno na doutrina espírita, não é um conceito geográfico, é um conceito de estado de consciência. Tanto é que na questão 614, o Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Quando você está em dúvida se você vai cometer um erro ou um acerto, você tem uma voz na consciência que fala para você: não vai por esse caminho, que esse caminho não está certo. Todos sabemos que você vai se dar mal. E muitas vezes nós queremos ir e nós não temos forças necessárias e acabamos sucumbindo à tentação e caminhamos para o sentido do erro. Isso. E aí, nessa questão mesmo, assim, do próprio caminhar, o sentido do erro, nessa hora, ali é a escolha do ser humano, é a escolha da carne mesmo. Livre-arbítrio. Livre expressão do seu julgamento, do seu arbítrio. Então, por exemplo, quando você fala pecado, pecado é uma palavra de origem latina que significa desviar do alvo. Entendeu? Então, se você desvia do alvo, você cometeu o pecado. Você está praticando as mais variadas imperfeições. Na visão espírita, Adriano, os espíritos foram criados simples e ignorantes. E uma vez que ele foi criado simples e ignorantes, se nós fizéssemos uma trajetória reta, uma trajetória sem desvios, nós nos tornaríamos, pela aquisição de conhecimento e pela aquisição de virtudes morais, nós nos tornaríamos primeiro espíritos bons e depois espíritos puros. Agora, como nós nos desviamos do caminho, nós acumulamos imperfeições, então nós nos tornamos espíritos imperfeitos. Para retornarmos para o caminho reto e nos tornarmos espíritos bons, nós temos que nos despojar das imperfeições, temos que adquirir conhecimentos e, com o auxílio das inúmeras existências que teremos, das inúmeras experiências na carne, aí sim nós vamos nos tornar espíritos bons. Só que no atual momento nós estamos gordos de imperfeições. Nós estamos repletos de imperfeições. Para nós nos tornarmos espíritos bons, é necessário que nós sejamos capazes de atravessar a porta estreita. E para atravessar a porta estreita, nós
temos que nos despojar, temos que emagrecer das imperfeições, acumular conhecimentos para nos tornarmos mais tarde espíritos bons e bem mais tarde também espíritos puros, espíritos vice-deus, espíritos ao lado de Deus como mestre, que é governador do nosso planeta, que governa outros orbes também, e tomara que nós facilitemos o serviço dele para que nós deixemos ele, o nosso mestre, governar verdadeiramente o nosso coração. Marcelo, se você quiser tomar água, fica à vontade, viu? Eu vou abrir sim. Tomar água, fica à vontade. Só convidar a todos que estão acompanhando para, se você ainda não clicou aí no sininho, clique no sininho que vai receber as nossas notificações de todos os nossos vídeos. Marcelo, as pessoas que perdem um ente querido, e nós vemos, né, hoje um pouco mais, antigamente era difícil as pessoas tinham um pouco de medo dessa questão de espiritismo, de hoje até com as informações, isso está ampliando mais. Mas a pessoa que ela perde um ente querido, às vezes ela procura o espiritismo quase que de forma imediata para ter uma mensagem, para receber uma mensagem. E eu conversando com algumas pessoas inclusive que eu conheço, que falam assim: ah, mas eu fui um monte de vezes, não recebi um recado, uma mensagem. Existe uma regra ou algo que assim, quem que recebe a mensagem, quem não, quem pode receber, quem não? Isso não é uma injustiça de algumas pessoas, algumas mães serem acalentadas, alguns pais, irmãos serem acalentados e outros não? Pois é. É lógico que a perda de entes queridos, né, sejam os nossos filhos, sejam os nossos pais, aqueles que nos antecederam, corações amigos, às vezes no seio da família, nem tanto os nossos pais, mas a gente tem uma afinidade maior por determinado tio, por determinado primo, por determinado amigo, enfim, mesmo porque a gente precisa também ampliar a nossa família e torná-la família espiritual, né? E a família espiritual, ela não tem limites, né? Mas evidentemente que não deixa de ser uma dor para os nossos corações, principalmente quando nós perdemos pessoas que são mais jovens do que nós, né? Deixamos de conviver com pessoas que são mais jovens que nós. Agora, essa questão que você coloca, nós precisamos ter em mente aquilo que o nosso querido Chico sempre falava, que o telefone só toca, por enquanto, o telefone só toca do mundo espiritual para o mundo material, entendeu? E os benfeitores espirituais, quando nessas reuniões mediúnicas de psicografia, há 2 médiuns atualmente que têm se notabilizado por esse trabalho: Orlando Noronha e Maíra Rocha. Os 2 desenvolvem um trabalho assim brilhante. Então, os benfeitores espirituais que acompanham esses trabalhos, então, eles selecionam os casos que são que podem ser, vamos dizer assim, publicados, podem vir à tona. E isso virá à tona não somente para beneficiar aquela pessoa que procurou, porque aquela pessoa que procurou, ela precisa de receber uma mensagem para acalentar o seu coração, para não se aprofundar em transtorno de ansiedade, em transtorno de depressão, e depois isso se tornar uma complexidade, né, na sua saúde mental. E na linha evolutiva. E também na linha evolutiva dela encarnada que ficou, e também do espírito que já se encontra lá no plano espiritual. Então, é preciso estabelecer a real necessidade dessa mensagem para todos os envolvidos. Aqueles que não recebem, mas vão nessas reuniões e observam o acontecido, as experiências são semelhantes, muitas vezes,
E essas experiências também podem ser úteis para os nossos irmãos que tiveram os seus entes queridos prematuramente levados para o plano espiritual. Você entende? Entendi. Mas é aquela história, sabe, Adriano? Tem um pensamento do nosso querido Rossandro Klinge que ele serve de muito consolo para mim, né? Quando eu me vejo numa situação semelhante a essa. Que ele diz assim: por mais dolorosa que seja a dor da separação, não é maior que a alegria do reencontro. Um dia todos vamos nos reencontrar com aqueles que nos antecederam. Nós estamos, nesse momento, está em cartaz o filme Nosso Lar 2. Nosso Lar 2, opa. Você assistiu os dois já? Quinta-feira. Você assistiu o primeiro também? Assisti o primeiro e agora já assistiu. Agora, 10 anos depois. Na quinta-feira. Eu fui na quinta-feira, no dia da estreia. Eu não consegui ingresso para quinta-feira. Não consegui na quinta, na sexta. Fui conseguir só no domingo. Mas sabe o que acontece, Adriano? Houve uma divulgação muito grande, sobretudo no meio espírita, para que muitos seguidores ou não, simpatizantes, né, mesmo que sejam só simpatizantes, que nós fôssemos nos primeiros dias e nas primeiras semanas, porque aí aumenta a procura, né, por temas espiritualistas, entendeu? Então por isso que houve esse incentivo, né? Nossa, todas as sessões lotadas. Mas primeiro assim, o que você achou do filme? Assim, o filme, para você que é espírita, o filme retrata bem o que... Porque o filme é baseado no livro. No livro Os Mensageiros. Retrata bem, na sua opinião? Sim, sim. O Nosso Lar 1 é baseado na obra Nosso Lar. E o Nosso Lar 2 é baseado na obra Os Mensageiros. Não é uma parte do livro Nosso Lar, é outro livro. É outro livro, é o segundo livro da Lavra Mediúnica do Chico Xavier, na parceria com o André Luiz. O primeiro que ele editou foi o Nosso Lar, que é composto de 50 capítulos, e queira Deus que um dia esses 50 capítulos sejam transformados numa série, porque cada capítulo é rico de ensinamentos e de experiências. Então, queira Deus que isso futuramente seja um embrião para uma série. Agora, na obra Os Mensageiros, o diretor, o Wagner de Assis, ele foi muito feliz, né, na elaboração do tema. Evidentemente que eu não vou dar o spoiler, né? Sim. Mas foi muito feliz na fidelidade com o texto e também você vê a grande capacidade de síntese que ele teve de elaborar a história e demonstrar os ajustes e desajustes que ocorrem com aqueles nossos irmãos que não exercem a mediunidade de maneira correta, né? E aí, Marcelo, tanto no filme Nosso Lar como agora no filme Mensageiros, a gente observa que a questão deste plano espiritual, onde existe um governador, existem casas, existem o que a gente tem aqui. Sim, né? Sim. Só que numa matéria, numa outra dimensão. Então, é isso que eu queria, mais ou menos que não é o tijolo duro aqui, né? Ali é só uma ficção para que tenha uma ideia de mais ou menos como é. Mas, por exemplo, uma casa, no mundo espiritual, alguém tem que construir a casa. Então, no mundo espiritual tem as casas, tem as enfermarias, tem as enfermarias, tem os hospitais, tem o Bosque das Águas, tem o aeróbus, né, que é o meio de locomoção que é de uma velocidade impressionante. Entendeu? Tem tudo isso. Só que a matéria lá contida, ela se encontra numa outra dimensão. Não é a dimensão nossa daqui. Tanto é que tem pessoas que, quando o livro foi escrito, tinha pessoas na Federação Espírita Brasileira que não engoliram a história, Adriano, e falaram assim para o Chico, né? Chico,
Como pode uma cidade em cima das nuvens no Rio de Janeiro? Exato. Entendeu? Porque o nosso lar é uma colônia espiritual que fica na localização geográfica do espaço lá do Rio de Janeiro. Entendeu? Mas assim, tá, então assim, ela tem... Mas tem outras colônias espirituais, né? Isso, mas assim, alguém precisa construir a casa. Essa construção da casa não remete a ter alguém trabalhando e outro não, e outro... Não remete às coisas que a gente tem aqui também de um tem emprego, o outro não, um tem... E ali não é mais evoluído? Onde que está essa diferença? Então, a diferença existe porque o governador é um governador que é caracterizado pela implantação da justiça em todos os sentidos e com todas as pessoas, com todos os espíritos que lá convivem. E a base da governança é pela meritocracia. Hoje, nós falamos muito de meritocracia aqui no nosso planeta, mas nós estamos longe de executar essa meritocracia aqui. Eu estou falando no nosso planeta, não estou falando somente no nosso país. Sim. Então, essa meritocracia por exemplo, como é feito o pagamento do salário aos moradores do nosso lar. O salário é feito pelo bônus hora. Bônus hora é a hora real trabalhada. Se ele trabalha 1 hora, ele vai acumular 1 hora por dia. Agora, se ele trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, ele vai acumular esses 12 bônus hora. E isso vai servir de capital para que ele possa obter algumas permissões. Então, se você pegar lá a obra Nosso Lar, tem uma personagem chamada Narcisa, que, pela descrição do André Luiz, Adriano, eu fico cansado só de perceber o tanto que ela trabalha. E ela trabalhava porque ela queria acumular um bônus horas, vamos dizer assim, em excesso, para poder beneficiar os entes amados dela, tanto encarnados quanto desencarnados. Você entendeu? Entendi. Agora, ele também conta lá pessoas que tinham oportunidades de exercer esse bônus hora, só que ficavam só na lamentação. Não queriam saber de arregaçar as mangas e ir ao trabalho. E o trabalho lá é em favor do próximo. Tanto é que bônus hora para as pessoas que ensinam lá são duplicadas. Duplicadas. Tá vendo? Os nossos professores, muitas vezes eles acham ruim que o salário está achatado aqui no nosso planeta, e tá mesmo, né? Em nosso país, então, nem se fala. Mas lá no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, é dobrado. Então, no plano espiritual também existe o livre-arbítrio. Se a pessoa não fizer, ela tem a opção de não vou fazer. Sim. Eu vou chegar lá e vou ficar sentado lá na beira do lago. Sim, mas ela vai caminhar para transtorno mental, entendeu? Porque o egoísmo e o orgulho, eles levam, tanto no plano material quanto no espiritual, Adriano, eles levam a deficiência mental. E aí o que vai acontecer com esses nossos irmãos? Eles foram auxiliados, eles estão lá no plano, lá na colônia Nosso Lar, que é uma colônia de refazimento, embora ela se encontre no umbral. O umbral a colônia Nosso Lar, ela está dentro do umbral. Exatamente. O umbral são as regiões inferiores. Só que a colônia Nosso Lar é uma cidade que foi erguida com essa finalidade de servir de um entreposto para as pessoas se recuperarem e darem continuidade, entendeu? Mas na verdade ela não se encontra no 7º céu, lá no dizer de Paulo. O 7º céu, que seria, vamos dizer assim, a morada dos espíritos puros, dos espíritos que não precisam mais reencarnar, que eles só reencarnam em situações de missão,
como foi o que aconteceu com o Mestre Jesus 2000 anos atrás. Ele não precisava encarnar. Ele já era um espírito puro. Mas, devido à sua missão de trazer o exemplo de amor, de solidariedade, de fraternidade, ele viu que ele teria que vir e ele se impôs essa tarefa de vir e sentir na carne tudo que ele sentiu. Como que o Espiritismo enxerga a questão dos nossos irmãos que foram escravizados? Porque nós tivemos, né, depois de Cristo, veio, e aí os irmãos foram escravizados, e muitos deles, inclusive, em nome de uma religião. Sim, mas sim. Como que o Espiritismo enxerga isso? Esses espíritos, esses irmãos escravizados, eles, nessa passagem deles, eles evoluem mais que os outros? Ou era uma missão ser escravizado? Não era uma missão, porque você, um homem, escravizar outro homem não é de acordo com a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela orienta que haja a solidariedade, que haja a fraternidade, e não um homem explorar outro. Agora, evidentemente, Adriano, que nós devemos nos recordar que existe injustiçado, mas não existe injustiça. Existe injustiçado, mas não existe injustiça. O que eu quero dizer com isso? Porque é o seguinte, muitas vezes nós encontramos pessoas que foram injustiçadas, mesmo agora no plano material aqui, né? Tem pessoas que se encontram nas penitenciárias, nas cadeias, e realmente são pessoas inocentes, estão lá de maneira equivocada. Agora, por que eu digo que não há injustiça? Porque na lei de Deus, o injustiçado de hoje é o que cometeu injustiça ontem. Você entendeu? Por isso que na perspectiva reencarnatória fica fácil você compreender a visão superior da justiça divina. Então, por isso que eu lhe digo, né, que existe injustiçado, mas não existe injustiça. Isso foi uma das coisas, Marcelo, que assim me fez... Porque no Espiritismo eu consegui encontrar resposta para alguma dessas coisas. Por que que uma mãe tem o filho numa cadeira de rodas? A própria escravidão aqui no Brasil. Isso. Que foram mais de 200 anos de sofrimento imposto, né, a tantas almas, tantos corações. Né? E uma das coisas que falam no Espiritismo é que você tem um plano, como se fosse um plano de voo, que você escolhe para vir, ou que você decide, onde que a gente consegue saber se realmente isso que a gente está passando, ou que a pessoa está passando, foi ela mesmo que escolheu, ou foi ela que se colocou aqui naquela situação porque ela cometeu uma falha aqui, ou era para eu ter passado por isso mesmo? Então, porque tem situações que dependem, podemos dizer, né, com muita frequência, que depende do estado evolutivo do espírito encarnado. Então, por exemplo, se um espírito se encontra lá no mundo espiritual, preparando a sua próxima reencarnação, ele tem muitas imperfeições, mas ele tem muitos méritos. E esses méritos que ele possui, ele em conjunto com os benfeitores espirituais que vão patrocinar a próxima existência dele, então eles se reúnem com esses benfeitores e vão programar a próxima existência. Quando eles vão programar a próxima existência, Adriano, eles vão programar os principais acontecimentos. Os principais acontecimentos, de aonde vai nascer, em qual cidade, qual vai ser a família. Então tudo isso é feito antes da pessoa reencarnar, da pessoa entrar na carne. Agora, tem espíritos que não têm essa evolução tão desenvolvida
E muitas dessas escolhas não são feitas por ele, são impostas por ele. São impostas por ele por causa dos muitos débitos que ele tem. Então, por exemplo, tem pessoas que se encontram lá na região umbralina e que muitas vezes encarnam direto, sem passar por uma colônia espiritual de refazimento. Entendeu? Por quê? Porque eles são espíritos teimosos, são espíritos renitentes, são espíritos de difícil... que não admitem a resignação, que não admitem a aceitação, entendeu? Enfim, espíritos teimosos mesmo. Então, esses espíritos, a reencarnação, ela vai ser imposta a eles. E aí, a gente entra numa coisa que são laços familiares. Laços familiares, a pessoa... Às vezes tem pessoas da mesma família e um amigo, alguém que você parece que é mais da família do que você, aquele amigos que são mais próximos que irmãos e tal. Mas nós temos a questão do casamento. Tem pessoas que têm 1, 2, 3. Então, mas esses que estão no terceiro casamento, no quarto casamento, no quinto casamento, eles estão procurando a felicidade, né, Adriano? Então, mas na maneira espírita, às vezes 3, 4, 5 não consegue achar. São espíritos teimosos. Tá tentando. Mas e a questão espiritual? Porque também é algo que eu observei nos filmes e também nos livros, que alguns laços eles continuam ali espiritualmente. E como que faz? Por exemplo, o cara que ele casou 3 vezes, quando ele chegar no plano espiritual, as 3 ex-mulheres dele estão lá, e aí? O que acontece? Então, é curioso você lembrar isso, porque eu vou me recordar do caso Tobias, né, que é lá no livro Nosso Lar, né? E o Tobias, ele teve dois relacionamentos, entendeu? E esses 2 relacionamentos, as 2 mulheres, quando chegaram lá no mundo espiritual, depois que elas entraram no acordo, que houve um perdão recíproco, né? Elas passaram a conviver bem, não somente entre elas, como também com o Tobias, entendeu? E o Tobias foi muito importante, porque o Tobias, ele também, espiritualmente, ele evoluiu muito, e ele foi o primeiro a dar o passo para que houvesse a reconciliação entre todos, né? E isso fez com que houvesse uma harmonia na convivência, nesse caso, de 2 ex-mulheres dessa personagem chamada Tobias. Hoje, mesmo assim com a visão de encarnados, é muito comum nós vermos uma mulher que está no segundo, no terceiro, no quarto relacionamento. E também o homem também, a mesma coisa. Sim. E você vê que teve filho com a primeira, teve filho com a segunda, teve filho com a terceira, ou seja, são famílias assim que vão se ampliando, né? E eu acho muito saudável isso, Adriano, do ponto de vista de crescimento da família espiritual. Porque esses irmãos são irmãos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. E é importante para eles o desenvolvimento da solidariedade, da fraternidade, com uma outra visão. Você entendeu? Então, tudo, mesmo aquilo que pareça ser uma coisa má, uma coisa ruim, você pode extrair o bem, você pode extrair coisas boas. De modo que o relacionamento que vai acontecer lá no plano espiritual, da pessoa que teve 2 casamentos, 3 casamentos e assim por diante, o relacionamento vai depender, uma vez mais, do estágio evolutivo em que esses espíritos se encontram. E é importante o exercício do perdão, o exercício da tolerância, o exercício da indulgência,
e assim por diante. Né? Perdão, e quando fala em perdão é perdoar e também liberar o perdão. Né? Sim. Perdoar e também liberar, porque Sim. às vezes a gente fica amarrado, né? Não consegue liberar. Se você fica só ressentindo... O que você acha mais difícil, Marcelo? Perdoar ou liberar o perdão? Na sua opinião? Olha, perdoar Poxa, perdoar é uma virtude assim que ela é considerada a mais difícil, a mais trabalhosa, a mais complexa. Pedir perdão ou liberar o perdão? As duas situações. Então, perdoar é a mais difícil das virtudes, a mais trabalhosa, a mais complexa, só que é a mais libertadora. Então vale a pena perdoar e entender exatamente o perdão, porque tem muita gente que acha que perdoar é esquecer. Adriano, você me deu um soco na cara. Como que eu vou esquecer esse ato de desatino que você teve? Eu só vou esquecer se eu tiver com Alzheimer, entendeu? Se eu tiver com dificuldade do sistema nervoso central. E como perdoar? Agora, perdoar é não devolver o mal que alguém cometeu com você. Então, se só o fato de você não devolver o mal, você já perdoou. Agora, você tem que ressignificar aquele acontecimento infeliz. E para você ressignificar esse acontecimento infeliz, você precisa do tempo e do amadurecimento. Então, você vai, aos poucos, você vai falando assim, o Adriano me deu um soco, porque aquele dia ele teve uma discussão na casa dele, ele estava nervoso, ele teve uma conversa com o chefe dele deixou ele fora de esquadro, e aí ele não teve o controle de si mesmo e ele descontou em mim. Então eu vou tendo essa busca da compreensão. Quem compreende, perdoa sempre. E aí você vai dando um ressignificado àquele acontecimento infeliz. Aí aquele acontecimento, com o auxílio do tempo, Adriano, ele vai se diluindo, até que você se lembra do acontecido, mas aquilo não te causa dor. Quando você se lembra do ocorrido e aquilo não te causa dor, aí é que se estabelece o perdão real. Perdoar é lembrar daquilo que não te causar dor, causar ódio, causar algum sentimento ruim. Exato. E outra coisa, quando você pede perdão ou pede desculpa, lá no trânsito, né? Eu cometi uma gafe lá. Imediatamente eu já falo, fui eu que errei. Isso. Entendeu? Agora, se o cara não quer me desculpar, o problema é dele. Mas você pediu. O problema é dele. Eu dei o meu passo. Agora, se ele não quer me desculpar, se ele quer arrumar confusão, primeiro porque eu não vou descer do carro. E de preferência, eu até, se é na estrada, Adriano, e tenho certeza que muitos de nós já vivenciamos experiências assim, se é na estrada que houve um desentendimento, eu procuro deixar o amigo ir na minha frente. Isso aí. Porque aí eu tenho visão que ele está na minha frente, e muitas vezes eu até diminuo a velocidade, mas eu não quero saber de confusão. Exato. Vai com Deus lá e fica por isso mesmo. Essa é a melhor coisa que tem. Mas quando a gente teve a nossa conversa, foi quando o Papo Reto surgiu, né? Foi ali na pandemia. Na verdade, o Papo Reto surgiu por conta da crise sanitária. Crise sanitária, Surgiu por conta da crise sanitária, né? Era um projeto que era para ser feito com as crianças do Capela na Tela, mas veio a crise sanitária e uma das perguntas que a gente fazia lá era qual a sua opinião sobre aquilo que estava acontecendo. Hoje eu tenho perguntado para as pessoas o que você acha que a gente aprendeu, se a gente aprendeu algo, se a gente não aprendeu. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, isso é uma questão muito individual, né? Sim, porque tem pessoas. Sua opinião. Porque tem pessoas que a crise, antes da crise sanitária, eram egoístas, eram intolerantes e continuaram egoístas, continuaram intolerantes, continuaram orgulhosas e assim por diante. Agora, da nossa parte, nós devemos nos esforçar
para compreender que uma crise de tal dimensão que ela deveria ser útil para que nós passássemos a nos colocar verdadeiramente no lugar dos outros, né? E empatia não é somente você se colocar na posição dos outros, é você se aproximar daquela crise que a outra pessoa está vivenciando, se aproximar e se oferecer para auxiliar, para estender mãos dentro das suas possibilidades. Então, Adriano, evidentemente que uma crise de tal âmbito como nós tivemos, né, de ficar acompanhando diariamente aquele número de óbitos, aqueles números e aquele negócio, será que amanhã vai chegar em mim? Depois da manhã, na outra semana, né? Tantos amigos aqui que foram afligidos, né? Quantos amigos, quantos parentes que nós soubemos não conseguirem fazer um velório. Fazer o velório, o sepultamento, exatamente. E quantos amigos, quantas pessoas que nós soubemos que tiveram suas vidas ceifadas, né? Então, se isso não foi possível de tocar o seu coração, evidentemente que nós devemos fazer um mergulho maior dentro de nós mesmos e fazermos as correções que são necessárias, né? Eu confesso, Marcelo, que eu achei que nós íamos aprender um pouco mais. Sim, eu falo isso da visão que é onde eu tenho o trabalho ali do futebol, do esporte. Sinceridade, eu achava, lógico que é uma utopia, eu acho que, né? Mas eu achava que a gente não ia mais ver esses caras um espancando o outro, um batendo no outro, o cara agredindo o árbitro. Sinceridade, eu falei assim, poxa, porque a pandemia ela foi um choque tão grande, a gente não conseguia falar com as pessoas, da gente ficar dentro de casa ali fechado, foi uma coisa terrível que nós passamos, terrível, né? Daqui 100, 150 anos vai estar nos livros de história isso que a gente passou, E eu achava assim, quando voltarmos e isso vai acabar, as pessoas vão querer se abraçar, vão querer estar juntos, vão querer conversar, ficar mais solidário. Quando uma pessoa querer brigar, vai ter muito mais gente falando, não. E aí a gente, de verdade, na questão que eu tô falando do futebol, e a galera pode acompanhar, parece que piorou, parece que o cara ficou mais nervoso. Porque depois que passou aquela crise lá, então muitos de nós ainda não temos o autocontrole necessário, e aí nós enveredamos pelo caminho, né, de que isso aí já foi e tal, e coloca num plano secundário. Isso. E toda aquela crise que poderia ser uma crise pedagógica, né, para as nossas mentes e para os nossos corações, acabaram ficando num segundo plano, e depois que passou o perigo, né, aí a gente volta naquela vidinha nossa, né? Eu tenho um comentário que eu sempre faço, né, quando tem briga, questão de preconceito, tal, eu sempre comento, galera que me acompanha sabe, eu comento, não aprendemos nada com a pandemia, com a crise sanitária. A gente não parece que a gente não aprendeu. Marcelo, quer tomar, enquanto você toma a sua água, eu vou fazer a pergunta do Fala na Cara. Você lembra do Fala na Cara, né? Sim. Então, Fala na Cara é a pergunta que a gente faz. Vamos ver se o nosso convidado aqui foge da pergunta, chegando aqui na reta, afinal já passou 1 hora. Como passa rápido. Poxa vida, que bom. Esse é um programa Momentos Espirituais, é 1 hora que faz assim. Passa rapidinho. A pergunta... Olha ali na câmera número 17. Opa, e eu pergunto: a evolução na visão espírita, né, ela depende, lógico, das coisas que você faz, né, das coisas que você... Até que ponto isso não é barganhar com Deus? Esse barganhar com Deus, ele reflete a nossa imaturidade espiritual, imaturidade psicológica, reflete a nossa teimosia em não nos submetermos ao aprendizado das situações mais dolorosas ou menos dolorosas, ou melhor dizendo, dos desafios que a vida a todos nos propõe. Então, se nós nos dispomos a encarar os problemas, as vicissitudes da vida como desafios,
Então, o Adriano e amigos, nós vamos compreender que os desafios, eles são capazes de nos forjar a experiência, de fazer com que nós sejamos capazes de exercitar a inteligência e também exercitar as virtudes morais. Então, por esse motivo que a evolução, quando nós nos predispomos a aprender com essas situações, fica mais fácil de caminharmos para a evolução sem essa história de caminharmos para a barganha, como você colocou, né? Exato. Mas eu queria encerrar e queria pedir, né, nesse encerramento, a gente faz que você deixasse uma mensagem. Primeiro quero agradecer assim, imensamente, é muito bom, eu aprendo muito. Da mesma forma. Quando E eu também. Falo contigo, quando às vezes, gente, eu mando mensagem pro Marcelo perguntando alguma coisa. Então, assim, a sua paciência com a gente, porque às vezes é algo que fala, poxa, mas e realmente são dúvidas que a gente tem, né? E também a gente gosta de tirar dúvidas das outras pessoas quando perguntam sobre a fé ali que a gente acredita. Eu quero agradecer imensamente o seu auxílio com a gente aqui enquanto rádio, enquanto comunidade. Então, muito obrigado. E aí, fique à vontade se deixasse uma mensagem para as pessoas. Adriano, para mim é uma honra e uma alegria incomensurável, né? Poxa vida, quisera esse programa pudesse ser cada vez mais frequente, né? Esses encontros. E eu até estava vendo no início do programa, quando você falou a agenda de fevereiro, eu fiquei agradavelmente surpreso, porque você vai falar sobre skate, sobre saúde mental, sobre música, carnaval. música. Acho fantástico essa pluralidade, né? E então eu gostaria de deixar uma mensagem para nós estarmos atentos, para fazermos com que o nosso córtex pré-frontal, para que ele seja cada vez mais hipertrofiado, aumentado de tamanho, através da oração e através do sentimento de gratidão. Por isso, Adriano, que nós gostaríamos de dizer muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar e acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas, diante da minha visão, eu detecto cegos que se debatem na multidão, que choram na solidão, que sofrem na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, meu Deus, pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz e pela tua voz, pela voz que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero te rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor
No teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que trabalham, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de marido ou de esposa, de filho ou de irmão, a companhia de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, ou um teto para me abrigar, ou uma cama para pernoitar, nem aí eu me rebelarei, nem aí eu me queixarei. Pelo contrário, eu te direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Pela sua atenção. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Marcelo. Gente, muito obrigado a todos. Até o próximo Papo Reto. Valeu, gente.